Oi, gente. Eu sou o professor Ruston Cortez, sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado e doutorado na área de genética e melhoramento de plantas, com uma ênfase maior nas plantas ornamentais, no melhoramento de plantas ornamentais, ok? Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como que eu faço, tá? Para adubar as minhas rosas do deserto. Ó o grilinho. Então, aqui, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração para que a adubação ela seja realmente eficiente é o pH do substrato. O pH do substrato ele precisa estar próximo à neutralidade, que é aí entre 6 e 6,5, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu estou formulando o substrato das minhas rosas do deserto é adicionar o calcário, ok? Então, aqui a gente tem o calcário. Nesse caso aqui é o calcário dolomítico, tá? Que ele tem cálcio e magnésio. Se você não encontrar o calcário dolomítico aí na sua região, você pode utilizar o calcário calcítico, ok? Não tem nenhum problema. A vantagem do calcário dolomítico é que além do fornecimento de calcário, ele também de cálcio, ele também fornece magnésio, ok? Então, na formulação do meu substrato, eu venho aqui, ó, coloco uma colher, tá? Não precisa ser tão cheia assim, não. Uma colher de sopa para cada litro de substrato, ok? Então, o ideal é que você misture esse substrato e deixe ele reagindo por um período de tempo. Normalmente, ele demora aí 90 dias se você colocar a água e deixar esse substrato úmido para que ocorram as reações com o calcário, ok? Então, eu costumo fazer muito isso porque eu já estou colocando nas minhas plantas 2 macronutrientes secundários, que é calcário e magnésio, ok? Então, a gente já tem a adição, além do cálcio, aliás, do cálcio e do magnésio. Então, a gente já tem a adição deles dois no nosso substrato. Outro adubação que eu costumo falar com vocês com uma certa... que eu já falei em outro vídeo, também é o NPK. Nesse caso aqui, eu utilizo o 4-14-8 granulado, ok? Aqui na minha região é um adubo muito fácil de encontrar, porque ele é um adubo muito utilizado no plantio de milho e de feijão. Então aqui é muito fácil de encontrar. Então eu opto por ele por uma facilidade e por ele ser um adubo também mais barato, ok? Então aqui eu tenho os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio, e eu também tenho enxofre, ok? Porque ele é formulado com super simples. Então a gente já tem aqui, só nesses dois aqui, a gente já tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Então a gente tem todos os macronutrientes primários, que são aqueles que a planta precisa absorver em maior quantidade, tá? Então eu coloco... Olha, a gente está no sítio, ó, sempre tem alguém fazendo barulho. Então, eu costumo colocar aqui, vamos colocar aqui nesse vasinho, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, chegar mais perto aqui para vocês verem, ó, como que eu faço, ó. Faço um buraco aqui com o dedo, ok? Então tá feito o buraco aqui, ó. Venho aqui, uso uma colherzinha dessa pequenininha e coloco no buraco, nessa covinha que eu fiz aqui, ok? Então depois de ter feito essa cova, eu vou e fecho. Eu posso fechar com o dedo, posso fechar com a mão mesmo, com a colher. Então é isso aqui que eu costumo fazer quando eu adubo as minhas plantas com nitrogênio, fósforo e potássio. Então, eu costumo fazer dessa forma. Para os micronutrientes, eu normalmente utilizo aí 2 adubos. Um adubo é o adubo muito conhecido por vocês. Aqui eu vou pegar aqui embaixo, é o Forte Flores, ok? Então esse adubo ele tem todos os nutrientes que a planta precisa, mas eu prefiro colocar nitrogênio, fósforo e potássio e utilizar o Forte Flores mais para uma adubação com micronutrientes, ok? Então como que eu faço isso? Eu coloco o NPK numa semana, com 15 dias depois eu faço uma adubação com o Forte Flores. Por que que eu não posso fazer tudo na mesma semana? Porque
Aqui a gente tem nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se eu fizer uma adubação com nitrogênio, fósforo e potássio, e eu colocar um outro adubo que também tem nitrogênio, fósforo e potássio, eu posso correr o risco de intoxicar a minha planta, ok? Então, eu costumo fazer esse revezamento de adubação. Então, coloco essa adubação aqui, com 15 dias depois eu coloco a adubação com Fortiflores. Aí vocês vão me perguntar, como que você faz adubação com Fortiflores? Então, eu costumo fazer via substrato, ok? Misturo na água e adiciono o substrato. Então, como que eu faço para misturar na água? Pego uma garrafa aqui de 2 litros, cheia de água, ok? Venho aqui, ó. Se você quiser, você pode usar a tampinha da garrafa. Você enche a tampinha da garrafa e coloca aqui. Ou, se você quiser também, você pode colocar uma colher dessa de chá na sua, aqui na garrafa, ok? Então eu coloco 1,5 mais ou menos, que é para ser o equivalente à quantidade da tampinha, tá? Então venho aqui, dou uma sacudida para misturar tudo, né? Então, gente, como eu não posso usar os dois adubos ao mesmo tempo, essa planta aqui que eu adubei, eu vou separar para eu não colocar água nela, ok? A água com esse outro adubo. Então, vocês podem ver, a água já ficou um pouco mais leitosa, né? E eu venho aqui e coloco para todo mundo. Então, é basicamente isso que eu faço, eu coloco até vazar por baixo, ok? Então a planta está adubada. Nesse caso aqui, ela vai receber todos os macronutrientes primários, secundários, micronutrientes. Só que eu prefiro dar uma reforçada no nitrogênio, fósforo e potássio através do 4-14-8, ok? Então eu venho aqui, ó, e coloco. Pronto, já está feita a adubação. Se você não encontrar o Fortiflores aí na sua cidade, você também pode utilizar um outro adubo, um adubo foliar que contenha todos os micronutrientes, ok? Isso é muito importante. Então, esse daqui também é uma utilização, é um adubo que eu utilizo com uma certa frequência, tá? Qual que é o problema de se utilizar o adubo foliar? Ele tem sal. Então, se você passar esse adubo foliar na folha, na flor, ela vai queimar, ok? Porque o sal vai desidratar ela e vai fazer, e ela vai queimar, ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, dá um joinha aí e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Então, muito obrigado.